Ah, A Sandra e a Lúcia não me então tá. responderam. Não responderam, então tá. Peguem o seu rolo de toalha. Sim. Façam um rolinho com a toalha. Isso. É uma toalha de banho, Doris. Essa toalha é muito pequenininha, eu acho. Teria que ser uma toalha de banho. E o resto pode ir se deitando. Sim. No chão, com as pernas esticadas. Podem ir colocando os braços sobre as costelas, de ambos lados. E aí, perfeito, Doris, perfeito. Agora pode ir deitando no chão, com as pernas esticadas. E os braços ao lado do corpo. A toalha tu não vai usar agora, é sem nada. Se tu puder te deitar no chão, é melhor, Doris. É muito fofo esse sofá, me parece. Se tu tem muita dor, tem problema. Deita no chão, um colchonete, alguma coisa assim. Porque ele é muito estreito também. Então, se deitam aí e com as mãos sobre as costelas começam a respirar de uma forma natural. Tratando de dando movimento para essa respiração, o ar entra, sai, ganhando constância agora nessa respiração. O ar sai pela boca e o ar começa a entrar pelo nariz. E começa a sair o ar pela boca. E cada vez que o ar sai pela boca, ela vai estar entreaberta. Inspira pelo nariz e exala pela boca. E automaticamente, gradualmente, vão começando a contrair os abdominais na exalação. Aos pouquinhos, inspira e exala. E vai tratando de ir contraindo os abdominais e ajudando o externo a descer. E em cada exalação, desce um pouquinho mais. Contrai um pouquinho mais os abdominais. Na medida que vão aumentando a contração abdominal, vão intensificando essa força, tratem de ver como reage a nuca, a mandíbula, as costas e os glúteos. Inspira, descansa. Solta o ar e vai tratando de contrair cada vez mais os abdominais.
E se sentem que qualquer uma dessas partes se vê envolvida na contração abdominal, para a saída do ar, trate que isso não ocorra. Pensem em fazer força só com os abdominais. Então, se sentem que forçam as costas, tratem de não fazer. Sentem que a nuca se tensiona, tratem de não fazer. Sentem que faz algum movimento estranho com a mandíbula, façam um movimento menor, mas tratem de não fazer. E os glúteos também. Cada vez especificando essa contração abdominal, descendo os abdominais. Tratando de limpar esse movimento, tirar todo o resto, toda a tensão. Semente. Uma e outra vez. Com as pernas esticadas. E os braços sobre as costelas. E então, podem ir parando aos pouquinhos. E descansando, respirando normalmente. E então, lentamente, agora sim, podem ir flexionando uma perna e apoiando a sola do pé no chão e depois a outra perna também. E aí, com ambas pernas flexionadas e os pés estariam paralelos, separados, porém paralelos. Como é que vocês veem que estão paralelos? O calcanhar tem a mesma distância que o tornozelo, que tem a mesma distância que os dedos, os dedões dos pés. Sim, os pés eles não estão unidos e a separação dos pés é mais ou menos a largura do quadril. Sim, mais ou menos a largura do quadril e os calcanhares mais embaixo do joelho possível. Os joelhos também, e aí é um fator importante para ter em conta, os joelhos em muitas pessoas eles tendem a se unir quando flexionam as pernas. Tratem de controlar esse pequeno detalhe, fazendo com que os joelhos eles acompanhem essa linha paralela dos pés, que apontam para frente. Os pés apontam para a mesma direção. Então, começam a massagear a parte da frente das orelhas, que seria o que a gente chama de articulação temporomandibular. Tratem de deixar a cabeça sempre apoiada no chão e mais escutar o que eu falo para não ir alterando a postura de vocês. Vai massageando aí a articulação essa. Primeiro bem pontual na frente das orelhas. E depois começam com a gema dos dedos, com a pontinha dos dedos, a pentear para baixo. Massagear, soltando toda essa musculatura. Vão massageando, soltando toda essa parte. E vão sentindo o que o corpo ele precisa de massagem, onde você sente que tem mais tensão, menos tensão. Se conectando mais ou menos com as necessidades que vocês percebam que o corpo de vocês tem agora.
E então, vão parando, colocando os braços do lado do corpo. Se a palma das mãos elas podem estar para cima, melhor. Se não, se é muito incômodo, não precisam se preocupar com isso. E agora, vamos tratar de fazer movimentos com os dentes, procurando encontrar mais ou menos uma mordida ideal, ou seja, que os dentes de baixo estejam completamente emparelhados com os dentes de cima. Eles podem se encaixar perfeitamente. Comecem aí sem tensão, sem apertar, obviamente, mas tratem de encontrar um lugar onde todos os dentes de baixo estejam em contato com todos os dentes de cima. Como essa ideia de uma mordida, né? uma perfeita. Pode ser que não, pode ser que vocês não consigam fazer isso. Não importa. Tratem de ir encontrando essa mordida perfeita. Então, quando encontrarem essa mordida perfeita, vocês vão deixar a boca, a mordida assim, sem mover ela. Não precisa fazer pressão entre os dentes. A ideia é manter essa postura dos dentes durante todo o tempo. E começam a respirar, tomando ar pelo nariz e soltando ar pelo nariz também. Várias vezes. O ar entra e sai pelo nariz. E vocês tratam de relaxar os lábios, relaxar a boca, relaxar o máximo que puder toda a mandíbula, sem separar os dentes. E quando soltam o ar, começam a contrair os abdominais. Solta o ar e vai contraindo os abdominais, descendo as costelas. Inspira, solta, mas nunca solta a conexão dos dentes, entre os dentes. E cada exalação aumenta essa contração abdominal, faz que ela se torne mais profunda. E ao mesmo tempo, essa força seja só abdominal. Não exista tensão nos dentes. E então, alcançando uma profundidade na contração abdominal, quando inspiram, começam a olhar para cima e lá para trás, sem mover a cabeça, só os olhos. E quando solta o ar, começa a olhar para a ponta do nariz de vocês. E assim, várias vezes. O ar entra, olham lá para trás e lá para cima, sem mover a cabeça. O ar sai, olham lá para a ponta do nariz. E forte contração abdominal. A boca está relaxada. Os lábios estão relaxados. A única tensão que existe aí é a necessária para manter os dentes unidos. Nada mais.
Várias vezes tratam de, quando inspiram, olhar cada vez mais lá para trás. E quando exalam, olhar cada vez mais lá para a ponta do nariz. E a contração abdominal aumenta. Se faz mais forte em cada saída do ar, sem tensionar o resto. E então, na próxima inspiração, começa a inclinar a cabeça. Os olhos eles vão indo mais para trás e a cabeça vai se inclinando por esse movimento dos olhos. E quando solta o ar, traz de volta a cabeça, os olhos vão olhando para a ponta do nariz e relaxam a boca, abrindo um pouquinho a boca. E assim várias vezes. Inspira, os olhos levam a cabeça lá para trás. Exala, os olhos trazem de volta a cabeça onde estava. Forte contração abdominal e já começa a exalar pela boca. A boca abre. E os olhos vão lá na ponta do nariz. Quando solta o ar, abre a boca. E olha a ponta do nariz. Forte contração abdominal. Várias vezes, tratando de dar muita mobilidade para essa respiração. E então, na próxima exalação, os olhos levam a cabeça para trás e o queixo vocês vão levando lá para o teto e para trás, como adiantando o queixo. E quando solta o ar, traz a cabeça de volta. Pelo movimento dos olhos, que começam a olhar para a ponta do nariz, contrai o abdominal, abre a boca e bota a língua para fora. E assim várias vezes. O ar entra, os olhos levam a cabeça para trás e o queixo vai lá para o teto e para trás. O ar sai, contrai abdominal, os olhos trazem a cabeça de volta, abre a boca e bota a língua para fora. E assim, várias vezes, para um lado e para o outro, sempre guiando-se pelo movimento dos olhos. É importante que o movimento ele sempre comece pelos olhos. Pensem que a cabeça ela só é levada a se mover porque os olhos se movem. Vão tratando de aprofundar esse movimento, dar muita amplitude, tanto quando inspiram, e o queixo ele começa a tratar de levar o movimento da cabeça também. Avança o queixo, para cima e para trás. Solta o ar, relaxa tudo que puder a boca. E a língua sai. E os olhos olham a ponta do nariz. Então vão descansando e parando. Ficam aí no centro alguns instantes. Tratando de se conectar com todas as sensações que vocês possam ter agora.
E aí, mantendo a mesma posição, pernas flexionadas, pés paralelos separados, braços ao lado do corpo, começam a respirar outra vez. Inspira pelo nariz e também solta o ar pelo nariz nesses primeiros instantes, tratando de descer o peito, afundar o peito de vocês em cada exalação com a ajuda da contração abdominal. O ar entra, descansa. Solta o ar, afunda. O ar entra pelo nariz e sai pelo nariz. E os dentes, eles voltam a essa ideia de estarem parelhos, estarem no mesmo lugar. E enquanto respiram, começam a escolher um lugar, um ponto no teto para olhar. Como um ponto de referência, bem na frente de vocês, bem na altura dos olhos de vocês. Se estão usando óculos, tratem de não usar. Nada, você não precisa adiantar a câmera, tá? E então, na próxima inspiração, toma ar aí no centro, com os dentes unidos. E solta o ar pela boca, girando a cabeça para o lateral, para um dos lados. Escolham a escolha de vocês. Inspira, volta a unir os dentes no centro e olhar para o ponto fixo. E quando solta o ar, relaxa a boca, solta o ar pela boca e gira a cabeça para o outro lado. E assim, vão alternando o movimento uma e outra vez. Inspira no centro, com os dentes parelhos. Solta o ar, gira a cabeça, contrai abdominal, afunda o peito, gira a cabeça para o lateral, para um lado e para o outro. Tratem, em cada exalação, primeiro descer as costelas, descer o peito pela contração abdominal, e aí soltar o ar pela boca e ir girando a cabeça lateralmente. Vão dando profundidade à contração abdominal. E na próxima exalação, solta o ar, gira a cabeça e trata de adiantar o queixo para frente, como fizeram antes. Só que agora para o lateral. Quando inspira, volta para o centro, junta os dentes. Solta o ar pela boca, gira a cabeça lateralmente e adianta a mandíbula. A mandíbula vai para frente. Forte contração abdominal, afunda o peito. O peito, os ombros, todo o tórax, ele fica imaculado, ele não se move. Se vocês sentem que movem e elevam o ombro, tratem de girar um pouquinho menos. Tratem de gerando esse antagonismo entre a cabeça que gira e o peito que fica no chão. Sempre inspiram com os dentes unidos e o olhar fixo no ponto que vocês escolheram no teto.
E vão alternando um lado e o outro, tratando de dar a maior profundidade possível para o movimento. E então, podem ir descansando no centro. E relaxando. Então, vão colocar ambas mãos sobre as costelas, bem no centro, uma sobre a outra. Uma em cima da outra. Sim? Bem no centro, sobre as costelas. Sim? Relaxem os cotovelos. Relaxem os ombros, podem apoiar os ombros, os cotovelos no chão. E aí, começam a respirar. Inspira pelo nariz, solta o ar e trata de que essa parte que vocês têm embaixo das mãos de vocês se afunde. Como se pudesse tocar a parte dorsal de vocês no chão. Como se essa parte pudesse se afundar. Inspira. Relaxa. O ar sai e afunda essa zona. Várias vezes. Sempre que inspira, descansa. Solta o ar pela boca e desce as costelas, afundando elas em direção ao chão. Então, imaginem que essa parte central vocês pudessem dividir em um lado direito e um lado esquerdo. E na próxima exalação, vocês tratam de afundar só o lado direito bem centralizado. Inspira, solta. E na próxima exalação, afunda o lado esquerdo. Bem no centro. E assim, alternam um lado e o outro. Excelente. Vão sentindo as diferenças de um lado e do outro. Pode ser que não sejam iguais. Pode ser que de um lado vocês tenham mais força para afundar que do outro. Então, vão separando um pouquinho as mãos, um pouquinho para os laterais. Não muito, um pouquinho para os laterais. E aí, continuam respirando. E quando soltam o ar, fazem a mesma coisa. Afunda um lado. Inspira. Solta o ar e afunda o outro lado. E assim vão alternando. Lado direito, lado esquerdo, lado direito. Sempre guiados pela respiração. Imaginem que cada vez que você solta um ar, uma bolinha muito pesada cai em vocês e faz com que se afunde. E até pode se meter dentro de vocês, afundando as costelas desse lado, bem onde vocês tenham as mãos. Inspira, solta, descansa. Solta o ar e vai lá do outro lado. Afunda. E assim alternando um lado e o outro.
averiguam também. É igual lado direito do lado esquerdo? Sempre vão avaliando, provando, vendo como é que é um lado e como é que é o outro. E agora, tratem de o mais lateral possível, bem nos flancos de vocês das costelas. E aí, tratem de fazer o mesmo trabalho. Inspira no centro, sem fazer força. Solta o ar e afunda bem lateral esse lado. Inspira. Solta o ar e afunda bem lateral o outro lado. E assim vão alternando um lado e o outro. Procurando ver os diferentes níveis de profundidade, que lado afunda mais, que lado afunda menos. Que sensações transmitem para vocês esse movimento, de um lado, do outro. E aí descansa um pouquinho, relaxa. E vão descendo as mãos lá para o baixo ventre. Bem no centro. Vão fazer o mesmo, um trabalho similar que fizeram em cima, mas agora lá no baixo ventre. Primeiro começam a tomar ar pelo nariz, soltar o ar pela boca e tratar de afundar essa parte bem central do baixo ventre de vocês. Inspira, descansa, solta o ar, afunda. E se sentem que para realizar esse movimento fazem força com os glúteos, com outra parte do corpo, tratem de não fazer. Ainda que, para isso, tenham que fazer um movimento com mais sutileza. Logo, dividam essa parte central em duas partes. E na próxima exalação, afunda um lado. Inspira. E logo afunda o outro lado. E assim vão alternando um lado e o outro. Sempre inspirando no centro. Logo, abrem um pouquinho, separam as mãos um pouquinho. E começam aí nessa parte um pouquinho não tão centralizada, mas também não tão aberta. Solta o ar e afunda um lado, lá no baixo ventre. Vocês vão sentir lá no sacro essa descida. Inspira. Solta o ar e vai lá do outro lado. E assim vão alternando um lado e o outro, tratando de não fazer força com os glúteos, tratando de sentir como corresponde esse movimento lá no sacro.
Então, vão abrindo bem para os laterais, bem para os flancos agora, as mãos, e tratam aí em cada exalação, descer bem a parte lateral, de um lado, inspira no centro e desce o outro lado. As mãos sobre a barriga, sobre os abdominais, porque aí vocês podem relaxar bem os ombros e os cotovelos. Alternam um lado e o outro. Excelente. E aí vão descansando, parando, colocando os braços do lado do corpo, com a palma das mãos para cima. E aí se ficam aí alguns instantes, sentindo o que vocês trabalharam, que sensações vocês tiveram agora. E agora peguem a toalha, o rolo de toalha, o dudu, e colocam embaixo do sacro de forma transversal. Bem embaixo do sacro. Se deitem primeiro deitado, primeiro se deitam, pernas flexionadas, e agora elevem o sacro e coloquem debaixo do sacro a toalha de forma transversal. Que seja bem embaixo do sacro e não pegue partes da lombar. Os pés eles estão separados e paralelos. E aí, primeiro começam a respirar tomando ar pelo nariz, soltando ar pela boca e tratando de descer todo esse cinturão superior. Desce desde a parte central até os flancos das costelas com a saída do ar. Inspira. Junta um pouquinho os pés, Ana. Estão muito separados. Isso aí. Solta o ar e afunda as costelas em direção ao chão. Toda essa parte que trabalharam agora, esse cinturão, esses 3 pontos de cada lado. Afunda. E logo, na próxima exalação, trata de afundar os de baixo. Todo esse cinturão lá do sacro. Inspira, descansa. Solta o ar e afunda toda essa parte, do centro aos flancos. E então, vou propor para vocês um brinquedo, né? um jogo. Imaginem essa bolinha que eu falei, que afundava no corpo de vocês. Imaginem que essa bolinha está dentro de vocês. E quando vocês soltam o ar, escolham em cima ou embaixo. Afunda a parte de cima ou de baixo e vai lateralizando essa bolinha. Afunda e a bolinha começa no centro e vai para a esquerda, digamos, e depois com a força abdominal trata de levar a bolinha para a direita. Inspira, descansa. Solta o ar de novo no mesmo lugar. Afunda, vai para a direita, para a esquerda, tratando de que essa bolinha fizesse com que as costas de vocês apoiem mais, porque ela está pressionando o corpo de vocês contra o chão.
para um lado, leva a bolinha para o outro lado. E vai alternando um lado e o outro, tanto quanto durar a exalação de vocês. Quando inspira, descansa e não faz nada. E logo, quem estava fazendo o brinquedo com a bolinha em cima, faz com o cinturão de baixo, e quem fez com o cinturão de baixo, vai lá para cima. Alterna. Solta o ar e vai para um lado com a bolinha, e depois lá para o outro lado. Sempre que inspira, descansa. Então, imaginem que na próxima saída do ar, vocês começam a fazer, se permitir fazer círculos com essa bolinha. Essa bolinha está em cima, vai para o lado, desce lateral lá embaixo, vai para o centro, para o outro lateral e sobe. E começam a brincar com essa bolinha e com a respiração de vocês. Solta o ar, vai para um lado, para o outro, sempre desde a força abdominal. Para cima, para baixo, começam a alternar sentidos, começam a improvisar, vai num sentido, volta para o outro, para. Relaxam os ombros, relaxam os braços. Só vão brincando com a bolinha, tratando de afundar tudo que puder, aonde essa bolinha estiver. E então vão descansando e parando. Relaxam. E agora trazem uma coxa para o peito e depois a outra. Podem pegar os joelhos por trás dos joelhos. E aí, inspiram pelo nariz. E quando soltam ar, separam os joelhos do peito. Vão separando e distanciando as coxas do peito. Sem alterar a lombar. Quando inspira, as coxas voltam para o peito. Começa um movimento bem pequenininho, para ir reconhecendo. Inspira, traz as coxas para o peito. Solta o ar. E quando soltam o ar, tratem de que a cabeça ela fique no mesmo lugar. Tratem de que a lombar não se mova, que o sacro ele mantenha o mesmo lugar. Se sentem que a lombar ela se desarma, fiquem aí. Não tem necessidade de mais. Quando inspira, tragam as coxas para o peito. E aí tomam ar. Soltam ar e as coxas se distanciam. Relaxem a nuca, relaxem ombros.
Tratem de que os abdominais estejam super ancorados, super consistentes, aí não se movam nada. E na próxima exalação, encontram o ponto máximo onde vocês podem distanciar as coxas do peito de vocês e aí vão esticando as pernas o que puder. Lentamente, sem alterar a posição das coxas. Primeiro separa as coxas. As coxas onde elas estão, estica o oco do joelho. Quando inspira, volta a flexionar para o peito. Quando inspira, traz as coxas para o peito. Solta o ar, primeiro separa as coxas do peito. Distancia as coxas do peito. Aí onde estão as coxas, vão esticando lentamente os joelhos, sem alternar a posição. Isso aí. E na próxima inspiração, com a ajuda das mãos, tragam as coxas mais para o peito. E quando exalam, distanciam as coxas e depois esticam as pernas. Não estiquem as pernas e separem as coxas. Primeiro separam as coxas e depois esticam as pernas. Inspira, traz bem para o peito as coxas com a ajuda das mãos. Pensem que o movimento lento sempre é melhor e mais completo. Não tem por que ter pressa, não tem por que fazer movimentos muito amplos. Quando solta o ar, as coxas elas vão se distanciando e quando chegaram no ponto limite delas, vão esticando as pernas o que puder. Inspira, traz as coxas para o peito, assim várias vezes. E então vão parando, tragam as coxas para o peito e descansem. E lentamente vão apoiando um pé no chão e depois o outro. E aí, devagarinho, vão tirando a toalha debaixo do saco. E se conectem com as sensações do corpo de vocês agora. Que sensações vocês têm? O que vocês sentem que está organizado no corpo de vocês de uma forma distinta que estava antes? O que tem de novo? E podem esticando uma perna e depois a outra. Fazendo a mesma avaliação. Que sensações vocês têm distintas? Então, quando quiserem, podem lentamente girar de lado para ir se sentando. Agora me contam como é que foi. O que senti?